Fala pessoal, eu sou o Guilherme Segato, sócio da Segato Contabilidade e eu estou fazendo aqui uma série de vídeos práticos com dicas e orientações sobre o imposto de renda de pessoa física. E nesse vídeo aqui eu vou trazer de forma rápida, de forma direta e reta aí, nove erros mais comuns ao se declarar o imposto de renda de pessoa física. Então, eu preparei aqui uma relação rápida de itens, tá bom? Mas antes disso, antes de eu trazer aqui os nove itens aí, eu preciso pedir para você me ajudar, né? Para que essas dicas também cheguem para outras pessoas, assim como você. Eu vou pedir para você dar um joinha aqui nesse vídeo e também para você se inscrever no nosso canal, porque você se inscrevendo, você também garante com que as próximas dicas, os próximos conteúdos, que vai vir muitos, tá? Eu vou postar muita coisa, você garante que você vai receber em primeira mão e você vai estar antenado com tudo, desde como pagar menos imposto até como se proteger aí 100% das garras do leão. Então, vamos lá. O primeiro grande erro, e na verdade é um erro crasso, mas é um erro muito comum, é entregar o imposto de renda com problemas de digitação. Na verdade, como eu falei, é um erro bastante comum, né, digitar aí algum número errado, tá? O preenchimento aí da declaração do imposto de renda, ela, claro que exige muita atenção. E muita gente faz a declaração com pressa aí e acaba errando os números, coloca zeros a mais, por exemplo. Inclusive o programa da Receita, ele tem um alerta para quando os bens ultrapassam, por exemplo, R$1 milhão, justamente para confirmar aí o valor e ajudar a pessoa a evitar o possível erro, a Receita ela te alerta. Então você precisa entender que a Receita Federal ela cruza as informações. Então, por exemplo, aqui um exemplo hipotético, se a despesa médica que você declarou, né, é de R$1.000, só que você, contribuinte, informou infelizmente R$10.000, se digitou errado. O valor não vai coincidir com o valor declarado pelo médico, que é a contraparte, né, que também informa. E aí vai levar você para a malha fina. Então você precisa ficar atento, especialmente com pontos e vírgulas, tá bom? O segundo ponto aqui, o erro, né, comum, é omitir os rendimentos de aluguel. Um dos principais erros aí dos contribuintes nessa questão tem a ver com o aluguel de imóvel, desculpa. Né? A pessoa possui aí um ou mais imóveis alugados e ela não informa os rendimentos recebidos na sua declaração. Só que a contraparte, né, que é o outro lado da moeda, nesse caso aqui é o inquilino do imóvel, ele declara, né? Ele declara que ele pagou aí o aluguel para a Receita e aí a Receita facilmente, com um piscar de olhos, com um estalar de dedo aí, ela vai conseguir cruzar os dados e ela vai detectar que existe aí uma inconsistência. O terceiro erro que eu vejo, que eu mais vejo aí, é a declaração de rendimento na ficha errada, né? A classificação dos rendimentos, elas se dividem em três tipos. Os tributáveis, como por exemplo o salário, o aluguel e etc. O outro tipo é o de tributação exclusiva, que é juros de capital próprio, por exemplo. E o outro tipo são de rendimentos não tributáveis, como por exemplo o rendimento aí da poupança e de herança. Então, se a pessoa informa um rendimento tributável na aba de rendimentos isentos, por exemplo, a Receita Federal vai detectar e aí você, contribuinte, vai ter que explicar essa inconsistência, além de ter que pagar aí multa ou juros se a confusão aí alterar o resultado da sua declaração e se tiver impostos a mais a pagar. O quarto erro que muito contribuinte comete é o de não informar o rendimento dos dependentes, né? Esse erro ele é muito comum. Os pais colocam o filho ou a filha como dependente, mas eles não informam a bolsa de estágio, por exemplo, né? Não vai informar ali a bolsa de estágio. E na verdade, o contribuinte ele vai ter duas opções. Ou ele não declara o filho como dependente aí, ou ele inclui, só que daí vai informar todos os rendimentos recebidos por ele, né? Por exemplo. Então, num exemplo aqui, a situação A, né, incluir o pai ou a mãe como dependente. É muito comum que as pessoas incluam
o pai ou a mãe como dependentes, e isso é permitido, né? Só que é permitido apenas se o rendimento dos pais não ultrapassar o valor, se eu não me engano, é de R$ 22.847. Só que se o valor ficar maior ou superar R$ 28.500, vai obrigar com que os pais façam também a declaração. Então, o contribuinte vai cair na malha fina. Já, por exemplo, numa situação B agora, né, que é a inclusão do dependente em mais de uma declaração. Esse erro também é muito comum, quando ambas as partes, por exemplo, o casal aqui, eles vão declarar o IR, os dois vão adicionar o filho como dependente. Só que a Receita vai ver a repetição do CPF do filho e os dois vão acabar caindo na malha fina. Por isso, o casal vai ter que ter aí que entrar em consenso. Geralmente, é mais vantajoso que o filho entre como dependente na declaração que tiver mais imposto a pagar. O quinto erro mais comum diz respeito à pensão alimentícia. Se o contribuinte ele paga pensão alimentícia, o seu beneficiário ele é considerado alimentando e não dependente. Se você trocar os papéis aí na declaração, você vai cair na malha fina e pode pagar aí uma multa por abatimento aí do imposto indevido. Além disso, eu vejo muita gente que tenta abater um valor no imposto de renda que, na verdade, é maior do que o acordo judicial sobre a pensão alimentícia. Você pode sim pagar um valor mais alto por vontade própria e não tem problema nenhum nisso, tá bom? Só que você não pode abater o imposto dessa quantia extra que você mesmo está incluindo. E isso é muito comum de acontecer, só que sempre que isso acontece, o contribuinte é chamado para comprovar essa questão via decisão judicial, né? Os valores que ele está abatendo aí da pensão alimentícia. Então, o sexto erro é fazer deduções indevidas de despesas médicas. A Receita Federal ela é taxativa e ela diz que os contribuintes eles devem ser honestos quando eles forem declarar as despesas médicas, os gastos com médicos, com dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, e nas contas do hospital, precisa ser informado o valor exato que foi pago, além de guardar, claro, todos os recibos. Então a Receita ela vai cruzar dados porque o médico também vai informar mensalmente quanto ele recebeu de cada cliente. E aí, se for detectada alguma inconsistência, os dois vão cair na malha fina. E aqui eu faço um grande alerta. A dedução de gastos médicos, ela pode aumentar a restituição do IR. Só que ela também pode causar grande prejuízo se for uma mentira, tá bom? Então, o sétimo erro no imposto de renda está relacionado a gastos com educação. Porque, na verdade, nem todo gasto com educação ele pode ser deduzido. Não são todos os gastos com educação que são deduzidos. Gastos com livro escolar, com cursos de idioma, curso de informática, por exemplo, eles não vão entrar. E os contribuintes que declararem esse tipo de custo, com certeza vão cair na malha fina. Já o oitavo erro mais comum do imposto de renda aí é confundir o PGBL com o VGBL. Muitas pessoas confundem o plano de previdência, que é do tipo VGBL, que tem aí que não permite o abatimento, e o plano PGBL, que as contribuições podem ser deduzidas da base tributável do IR num limite de 12% da renda. O nono erro mais comum, né, que na verdade é o erro que eu mais me preocupo, é o erro que eu mais alerto aí os meus clientes, é o da variação patrimonial incompatível com a renda. Né? Se no mesmo ano aí em que uma pessoa recebeu, sei lá, 100 mil reais, ela comprou um imóvel de 300 mil reais à vista, sem nenhuma outra fonte de renda. Então, a Receita Federal ela pode entender que alguma renda vai estar sendo omitida. Né? Como que você compra isso? Na prática, os gastos eles têm que ser compatíveis com a renda que é declarada. E isso é totalmente lógico, não é mesmo? Então, isso também pode acontecer, por exemplo, se a pessoa informar o valor total aí do imóvel ou de um veículo, por exemplo, só que, na verdade, ela deu apenas uma entrada, sei lá, de 20 mil reais e parcelou o restante. Né? Outro erro comum aí é a correção do imóvel a valor de mercado. Então, se você comprou uma casa em 2001
por 100 mil reais e hoje ela vale, sei lá, 300 mil reais, o valor não pode, não deve ser atualizado. O contribuinte ele deve corrigir o valor apenas aí nas situações muito específicas, como por exemplo no caso de uma reforma, por exemplo. Né? Caso contrário, você tem sempre que repetir aí o valor de aquisição. Então, só para concluir, é muito importante que você se atente e que você se proteja para não cair nessas falhas aí quando você for declarar o seu imposto de renda. Então, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado dessas dicas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Como eu já falei anteriormente, eu falei aí no comecinho, é muito importante que você se inscreva no nosso canal para você sempre acompanhar aí todos os conteúdos e todas as novidades sobre o imposto de renda que eu vou postar aqui no nosso canal. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.